Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Camarote. Como eu falei um vídeo atrás, vou deixar o link aqui nos cards passando, esse assunto iria voltar. Na minha opinião, iria voltar porque o Corinthians não pagaria. Mas ainda existe tempo para efetuar o pagamento, que é o caso do Hugo Souza, o goleiro que hoje ainda pertence ao Flamengo, mas joga pelo Corinthians, né? Vem jogando muito bem lá. Nesse vídeo de hoje aqui, vocês vão ver que o Marcos Braz viu a reportagem, né? O programa passando, né? O programa Arena SBT passando. O presidente do Corinthians estava lá. O Mano, durante a semana, já havia feito um comentário dizendo que era pichincha e tudo mais. A gente colocou o vídeo aqui e a gente só se pergunta por que não paga, já que é um dinheiro pequeno. E o Marcos Braz entrou para dar a posição do Flamengo. Vamos ao vídeo e depois a gente faz os comentários. Né? Tem alguns probleminhas, inclusive com o nosso entrevistado tem algumas críticas ou muitas críticas, mas uma coisa não se pode falar dele. Ele sempre vem para o pau, sempre vem falar, sempre vem conversar, vem debater, isso é muito legal. Então eu agradeço muito a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Boa noite, Braz. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior para o Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma proposta sobre o Hugo, ele retorna ao Flamengo e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal, e com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%. Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação, o Flamengo não quer correr de absolutamente nada, o Flamengo não faz isso. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico e os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi mês passado, isso aí no começo eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas me parecem que foram as mesmas que foram dadas por Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Quando eu dou uma palavra aí
podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas. O futebol é pequeno, o futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir, ou qualquer outra situação, seria, se estivesse errado, ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer um negócio. Apenas isso. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí para todos os ouvintes, para as pessoas que estão vendo o programa como eu, que não tem essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo continua com 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, como está indo, o Flamengo se beneficia automaticamente no processo natural sobre o percentual que vai continuar. Então, só para deixar claro aí e mandar um abraço aí para o presidente aí, a qual eu fui à sua posse, e deixar claro aí para todo mundo aí, um abraço especial para o Sheik. Valeu, Braz. Muito obrigado. O presidente quer comentar. Tem até 2 minutos para comentar. Parece o debate agora para a sua réplica, presidente, ou um comentário. O Braz está sendo cumprido, é o que ele falou. Ele é um homem de palavra e a gente também está cumprindo as nossas obrigações. Está dentro do nosso limite e a gente vai cumprir. Dia 30? Dia 30, tem um prazo aí, acho que quem sabe até antes. Até antes vocês vão pagar e o Hugo vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. O Hugo é goleiro do Corinthians, pode agora, ter certeza Braz, rapidinho. Disso. Não está indo muito barato para o Corinthians pela qualidade do Hugo? Rapidinho, tem 1 minuto para responder isso. A pergunta foi para mim? Isso, sim, Braz, por favor. Repete a pergunta, por favor. Desculpa. Não, eu tenho 1 minuto para responder. O Hugo não está indo, pela qualidade que ele tem, não está indo muito barato para o Corinthians no final das contas? Depois que ele começou a se apresentar, sim. O que eu quero passar para você é que ele foi para Portugal num preço fixado menor que este. E venceu o prazo e ninguém exerceu. Então agora, depois da obra feita, o Flamengo se protegeu como? Tendo um percentual grande de 40% do jogador. Foi isso que aconteceu. O Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade, vamos dizer assim, com o Corinthians, com certeza trará frutos no futuro que a gente seria impossível de conseguir isso, talvez em outros lugares. Porque no Flamengo, o Rossi é o titular. Obrigado, Braz. Muito... Gente, é simples. São 2 questões simples. Questões simples, né? Primeira questão... efetivamente de pagamento. Ainda tem um prazo para o Corinthians efetuar o pagamento. Não tinha necessidade nenhuma de ter esse carnaval todo sobre o Hugo, sobre o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo em momento nenhum se posicionou pressionando o Corinthians. Então tá tendo que vir agora para poder não se justificar, mas para dar a posição do Flamengo para dizer que só estamos no aguardo e que quando... Olha como é a narrativa. O fato de não aceitar uma garantia, um banco... não, eles estão fazendo um jogo duro porque estão arrependidos. O Flamengo, em momento nenhum, falou isso. Aí entra o segundo ponto. O goleiro do Flamengo hoje é Rossi, titular absoluto. O Hugo, quando foi para Portugal, assim como o Marcos Braz falou, jogou, não vingou lá, não quiseram contratar ele lá. As condições para o Flamengo eram piores do que é para o Corinthians hoje, ou seja, ele estava mais barato. E, mesmo assim, não contrataram o goleiro. Ele vem pra cá para não ficar sem jogar. O Corinthians precisando. Carlos Miguel, lembram do contrato do Carlos Miguel, que reduziu e ele saiu quase de graça pra Inglaterra, pra Premier League. Pega o Hugo pro empréstimo, o Hugo começa a jogar. Ele é um bom goleiro, sempre foi, mas no Flamengo ele não vingaria. Não só por ter o Rossi, mas porque ele já falhou muito, teve muitas oportunidades e mesmo assim ele não conseguiu ter sucesso. Certo? Então, esse é o ponto. Ele não jogaria no Flamengo, é melhor emprestar. Mas emprestar para o Corinthians e pedir um dinheiro grande, será que o Corinthians pagaria? 800 mil euros eles não estão pagando. O que está se chamando de pichincha hoje, eles não estão pagando. Essa é a questão, é só pagar. É só pagar e o goleiro é de vocês. Essa que é a questão.
A gente vai ficando por aqui, mas antes, olha, quero te pedir uma coisa bastante importante, tá? Dá like no vídeo. Isso vai mostrar pro YouTube aí que a gente tá fazendo um vídeo bacana, um trabalho tá sendo bem feito. Se inscreve aqui para não ficar longe, de vídeos novos, para não perder aí tudo que tá chegando para vocês. E também comenta o que você acha de toda essa situação. Acho que o Marcos Braz fez bem em dar as caras agora para falar sobre essa situação. A gente vai ficando por aqui. Então, um abraço, valeu!